Queridos, boa noite mais uma vez. Quero dizer que o desafio maior não foi nem só expor, o personagem Pedro, foi saber que eu ia falar depois do Saião e antes do Itamir. Aí é onde está o desafio mesmo. Mas o Senhor dá graça. E eu agradeço a vocês da Rádio Transmundial por trazerem para Fortaleza esse encontro que só pelo título já vale a pena ser considerado, Como a igreja do Senhor precisa estar continuamente voltando à palavra. Porque para sair da palavra é tão fácil, é ou não é, queridos? Para sair dela, para encontrar moda, para encontrar coisa para falar que vende, é ligeiro demais. Como a gente diz aqui no Ceará, é ligeiro bala. Agora, voltar para a palavra é um imperativo, assim, absolutamente necessário para nós. Então, para a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, mas acima de tudo para a Igreja Cristã em Fortaleza, é uma honra para nós sediarmos esta conferência, esse momento juntos. Então, louvado seja Deus pelo nosso tempo. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos conversar sobre Pedro, sendo ele um homem igual a nós. Está ali, um homem como nós, e que na sua vida e mensagem, hoje, haverá de nos trazer uma palavra de advertência. Esse é o meu tema. E no capítulo 21, nós lemos sobre Jesus e a pesca maravilhosa. O pastor Luiz Saião introduziu esse texto ontem, mas eu gostaria de lê-lo, porque o que acontece com Pedro aqui é essencial para entendermos o desenrolar da sua vida, a sua transição como apóstolo. E eu gostaria que você atentasse comigo à história da pesca maravilhosa e da subsequente restauração do homem. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles lhes responderam que não. Então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Ou numa tradução um pouco mais antiga, fala, apacenta as minhas ovelhas. Verso 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas.
Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Vou parar aqui, quero te convidar a orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado, Deus, pelas verdades contidas nela. Obrigado, meu Pai, porque Tu nos trouxeste aqui nessa noite para ouvir a Tua voz e é isso que queremos. Conduz-nos nesta reflexão, inspira-nos e desafia-nos a partir do exemplo de Pedro. E toca, Deus, em nossas vidas e nos faz novos. Para a Tua glória nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Pois bem, um pouquinho do Pedro antes e depois. Quem era o apóstolo Pedro, que o texto bíblico, na narrativa dos evangelhos, nos fala que era um homem rude, um homem iletrado. Nós vamos ver Jesus chegando à beira do mar e vendo ali homens dedicados à pesca. E então, para estes homens, Pedro incluído, Jesus então faz o seu chamamento para ser discípulo. Tem algo muito importante acontecendo nesse chamamento. É o fato de Pedro estar pescando, sendo ele jovem. Porque os jovens judeus, a tradição reza de que eles queriam poder ter a oportunidade de dedicarem-se com mais afinco aos estudos das Sagradas Escrituras. Assim, eles se chegavam para perto de um rabino, começavam a estudar bem. Na verdade, o ensino das Escrituras do Antigo Testamento começava em casa com seus pais, um período com a mãe, um período com o pai. Depois, dependendo da desenvoltura do rapaz, um rabino então agarrava nele e dizia: vem para cá que você vai ser o meu talmide, você vai ser o meu discípulo. Havia um dito na época de que cada discípulo deveria andar tão colado com o seu rabino que deveria encher-se da poeira das sandálias do seu rabino, aquele a quem ele seguia. Mas um menino que por algum motivo não aparentasse dar muito para a coisa, talvez não tivesse tanto zelo na memorização, ou na interpretação, ou nas perguntas retóricas a respeito das Escrituras, os rabinos olhavam e diziam: olha, você passa aqui para a minha turma, agora você volta para casa e dá continuidade à profissão de seus pais. Então veja que Pedro, estando na pescaria, profissão herdada de sua família, Pedro, muito provavelmente, apesar do texto não deixar claro, mas pela tradição histórica da época, Pedro não havia tido esta oportunidade de ser um discípulo oficial de um rabino ou de qualquer rabino famoso da época. Pedro estava então pescando, apresentado como um homem rude, um homem às vezes precipitado na sua ignorância e na sua vontade de ver as coisas resolvidas por herança familiar. Era um homem de atitudes abruptas. Você vê que é Pedro quem vai sacar a espada para cortar a orelha do servo do guarda do sumo sacerdote, o tal do Malco. Você vai ver que é Pedro quem metia os pés pelas mãos quando trazia respostas muito rápidas e precipitadas, não é verdade? Pedro era este homem que, enquanto estava caminhando com Cristo, estava tendo a sua vida e o seu jeito de ser transformado. Agora perceba, um homem a quem, provavelmente, um rabino havia dito: você não vai fazer parte do meu colegiado, volta para casa e vai cuidar das tarefas de seu pai. Este homem, outrora num barco, ouve de um rabino que perambulava pela Galileia o seguinte: siga-me e eu te farei pescador de homens. Naquele momento, uma nova oportunidade se desenhava para Pedro. Este homem empolgado, este homem precipitado no falar, este homem cheio de atitude, foi escolhido por aquele rabino de Nazaré, Jesus Cristo. A oportunidade lhe fora dada e ele então a abraça. Acredito eu, queridos, isso é totalmente por minha conta, tá certo? Que Pedro estava
no discipulado e no rabinato com Jesus com dois sentimentos. Primeiro, porque ele era uma honra, claro, um rabino o havia chamado para caminhar com ele. Mas como se tratava de um rabino sem tradição de escola alguma, como não era um rabino vindo reconhecidamente de Jerusalém, e sim de Nazaré, de uma região onde não se acreditava vir coisa boa, então Pedro também podia ter um outro sentimento ao seguir esse rabino. Por um lado é uma honra, mas por outro lado eu estou pagando para ver onde é que esse negócio vai dar. Então vamos. Ele prometeu que eu vou ser pescador de homens. E ele tem algo no seu falar, ele tem algo no seu olhar e nos seus gestos que me atraem. Então Pedro começa a seguir Jesus. Você conhece a história, sabe de tudo que Jesus fala para Pedro, o jogo de palavras que Jesus faz com o nome de Pedro, que significa pedra, e a verdade que Pedro fala de que Jesus é o Cristo, e Jesus então fala, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e toda a história de Cristo com Pedro. Então Pedro é este homem que se torna o primeiro e grande líder apóstolo da igreja cristã. O primeiro grande discurso, nós vamos ver isso hoje no segundo tempo, é Pedro quem faz no evento do Pentecostes. Então este homem, também na postura agora de um líder das igrejas cristãs, ele escreve cartas. E ele quer direcionar para cristãos que estão reunidos na diáspora alguns ensinamentos, algumas palavras de motivação, é sobre elas que nós vamos falar hoje. Mas, voltando ali no segundo ponto, eu quero te dizer que existem dois momentos na vida de Pedro que são marcantes. Marcantes porque, conquanto este homem era, na narrativa dos evangelhos, um pescador rude, caminhando na sombra de Jesus, enchendo-se da poeira que vinha das sandálias do mestre, e trocando os pés pelas mãos, muitas vezes se precipitando, este mesmo homem se torna um grande pregador cheio do Espírito, se torna um dos mestres, líderes da igreja, se torna alguém que escreve e edifica e encoraja os cristãos espalhados pelo mundo antigo. O que é que aconteceu na vida deste homem, Pedro, para que ele migrasse deste ignorante, deste pescador, deste discípulo que fedia peixe, para este pregador e líder da igreja? Então, na narrativa do Novo Testamento, nós temos esses dois grandes eventos na vida de Pedro, que é tanto a experiência que ele teve com o Cristo ressurreto, e isso está relatado aqui no capítulo 21, onde lemos, e a experiência que ele vai ter com o Espírito Santo. A partir do dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e depois, nos primeiros 8 capítulos do livro de Atos, também o encontro que o Espírito faz com que Pedro tenha com os samaritanos, e como tudo isso abre o olhar e a mente e a compreensão de Pedro para o real alcance do Evangelho. Amém, queridos? Estamos juntos? Estamos juntos, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui só para dizer o seguinte: sexta-feira à noite você deve estar estrupiado de uma semana de trabalho, e aí você fica parado aí no ar-condicionado me ouvindo falar. É dose aguentar. Mas eu quero lhe dizer que o que vamos ver a respeito de Pedro não são apenas dados da história de um homem, são eventos que o mesmo Espírito que está presente aqui hoje fez na vida deste homem e pode e quer fazer na sua vida hoje. Se você acredita nisso, diz amém. Então não perca o que Deus tem para você e para nós nesse encontro, porque certamente, assim como Pedro foi transformado, nós não viemos aqui à toa ou apenas para encher barriga de conhecimento. Nós viemos aqui para deixar a palavra de Deus nos transformar, ok? Então vamos seguir. Estes dois encontros marcantes na vida de Pedro, a fogueira na praia, onde ele tem um contato com o Cristo ressurreto, e então o encontro com o Espírito Santo derramado sobre toda a carne no episódio do Pentecostes. O Pentecostes eu vou falar da segunda vez, na nossa segunda palavra, depois do intervalo, e agora os escritos de Pedro, as suas cartas. Na verdade, ele escreve 3 cartas, mas nos interessa olhar para a primeira carta, os seus 5 capítulos, e o que ela abrange era essencial
para o momento histórico em que os cristãos estavam vivendo, na época em que Pedro exerceu o seu ministério, e é absolutamente essencial para o nosso momento hoje. Você vai ver por quê. Você vai ver que, na primeira carta, alguns estudiosos se questionam, será que foi Pedro mesmo que escreveu? Porque nos primeiros versos do capítulo 1, tem uma prerrogativa do próprio autor dizendo, eu sou Pedro. Mas era muito comum na época, discípulos escreverem em nome de seus mestres. Acredita-se, inclusive, o Saião colocou isso ontem, que uma escola de discípulos de João tenha escrito o Evangelho de João. Apesar de nós acreditarmos e defendermos a linha que diz que foi o João mesmo, já bem velhinho. Mas aqui a autoria de Pedro, ela é questionada por um aspecto muito interessante que nós, brasileiros, de língua portuguesa, nós não vamos entender bem. Mas é porque o Pedro, como não poderia ser diferente, sendo ele um pescador rude, era um homem quase iletrado. Então, o seu escrito em grego, koiné, tinha uma linguagem muito precária. No entanto, esta primeira carta de Pedro tinha uma linguagem extremamente rebuscada. Aí os estudiosos olham e dizem assim, será que foi Pedro mesmo? Mas isso está claro lá na primeira carta, capítulo 5, verso 12, porque diz o Pedro que tinha um tal de Silvano o ajudando a escrever. Silvano é uma variante do nome Silas. Acredita-se ser ele o mesmo Silas das viagens de Paulo. E então Silvano era um homem letrado. Então é como se Pedro estivesse falando e dando as suas orientações e Silvano estivesse redigindo com o seu punho e com toda a sua versatilidade. No verso seguinte, 1 Pedro 5, agora verso 13, Pedro usa uma expressão tanto quanto curiosa, mas muito conhecida na época. Diz que aqueles que estão na Babilônia mandam saudações. Onde era esta Babilônia? De maneira pejorativa, era uma referência a Roma, o grande império opressor. Já não é apenas Pedro que faz uso da Babilônia como um arquétipo para um lugar que oprime, um lugar de devassidão, um lugar de práticas imorais ou às vezes até amorais. O próprio João vai usar isso na carta do Apocalipse. Então, Pedro, acredita-se, está em Roma, muito provavelmente Roma é o que quer dizer esta menção aqui, a Babilônia. Então, ele também está debaixo vamos dizer assim, da chibata, né? Para não usar outra expressão, ele está debaixo da espada de um imperador louco chamado Nero, que governou dos anos 54 a 68 depois de Cristo. Tudo isso é para nós situarmos a carta de Pedro no tempo e no espaço. Ele escreve entre esses anos de 60 e 64, acredita-se que ele foi martirizado no ano 65, é um momento em que os cristãos estão experimentando perseguição, porque debaixo do governo de Nero haviam agora interesses políticos, desde a gestão do rei Agripa I, que se havia estipulado uma política de agradar judeus, especialmente os judeus de corte farisaico. E como o cristianismo era visto na época, não apenas como uma seita do judaísmo, mas também era visto com fortes tendências helênicas e gregas, então os fariseus tinham 2 pés atrás, né, com os cristãos. E nisso era importante para Roma mostrar que eles estavam fazendo algo contra os judeus. É apenas depois de Nero, já no governo de Domiciano, que essa perseguição vem de maneira institucional mesmo, e aí, com perdão da expressão, o bicho pega. Mas já em Nero, os cristãos experimentavam esta perseguição. Então, o tema desta carta de Pedro, queridos, é sobre o sofrimento dos cristãos, sobre como o cristão deve se portar enquanto sofre. E você vai ver que esta é uma tônica ao longo dos 5 capítulos desta primeira carta, porque Pedro estava com uma palavra de motivação e esperança para o povo. Esperança e coragem. Então, o que é que esta carta fala? Eu vou dizer para vocês em 3 tempos.
de maneira bem simples, e eu pretendo deixar esse nosso primeiro momento um pouco mais curto, para que você possa refletir ao longo do intervalo, e a gente fecha no segundo tempo falando do Pentecostes. Mas de uma maneira bem objetiva, a primeira carta de Pedro fala da identidade dos cristãos, fala da conduta dos cristãos e da esperança que os cristãos deveriam ter em meio a este sofrimento. Veja só o que ele fala da identidade. Ele diz: a nossa identidade está em Cristo e no fato de termos sido salvos por Ele. Eu quero te chamar a atenção para esses dois versos aí. O verso 10 e os versos 22 e 23. Eu não vou ler, mas você anota isso, ou bate uma foto, ou depois baixa lá no site, né, Ricardo? Vai estar disponível esses slides no site para você acessar. Porque nesses versos do capítulo 1, o Pedro está mostrando para aqueles cristãos debaixo do perrengue do Império Romano, enfrentando perseguição não apenas em Roma, mas em toda a diáspora. Ele diz: lembrem-se a quem vocês pertencem e o que foi feito para que esta pertença viesse a existir, a salvação que vocês têm em Cristo. Mas é no capítulo 2, versos 9 e 10, onde esta identidade ela fica mais marcada, e esse eu faço questão de ler com vocês, quando Pedro diz assim: vocês, porém, são o que, irmãos? Geração eleita. Que mais? Que mais? E o que? Com que objetivo? Para anunciar o quê? As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos, para os cristãos que ouviram este lembrete, esta afirmação de sua identidade a partir de Pedro, estas expressões aqui faziam total sentido. Eu vou destacar as que eu estou me referindo: sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas. Queridos, olha só, em Êxodo, no capítulo 19, Deus vai dizer ao povo, através de Moisés, que eles deveriam ser, para as nações vizinhas, o quê? Um sacerdócio real e uma nação santa, uma nação separada, uma nação que foi posta à parte por Deus para viver de uma maneira tão única e tão distintiva a partir do código moral que Deus lhes havia dado na lei, que se esta nação vivesse nesta santidade, exercendo este caráter distinto, as nações ao redor seriam impactadas. Diz aqui, Pedro está repetindo o Êxodo 19, diz que eles seriam também um reino de sacerdotes, sacerdotes real. Isso vem lá de Êxodo 19. O que é um sacerdote, irmãos? Senão aquele que se entrepõe entre a divindade e os seus fiéis. Não é isso? O sacerdote faz isso. Eu não sei vocês aqui, mas eu vim do ambiente católico romano. E na Igreja Católica essa terminologia é muito forte, né? O sacerdote está lá na frente. O sacerdote é aquele que intermedia a relação do sagrado com o povo. E Deus está dizendo lá em Êxodo 19, através de Moisés, e agora através de Pedro, está lembrando o povo que eles têm essa marca da santidade de Deus, porque foram separados para serem sacerdócio real. Vocês serão esses representantes do Rei dos Reis, e vocês vão interceder por este mundo, oficiar e ministrar a presença deste Rei para o mundo ao redor de vocês. Amém, queridos? Veja isso aos ouvidos dos cristãos perseguidos por Roma. Em vez de tentar orar para vir fogo do céu e consumir aquele império, né, vasto e promíscuo, Pedro está dizendo o seguinte: vocês têm que exercer o papel sacerdotal para o qual vocês foram chamados. Isso era a marca, em primeiro lugar, da identidade do povo. Em seguida, Pedro fala agora da conduta do cristão, e eu queria ler para vocês, no capítulo 2, os versos seguintes.
o verso 11 e o verso 12. Diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, se em primeiro lugar Pedro lembra aqueles cristãos que estão sofrendo sobre a sua identidade em Cristo, ele agora quer lembrá-los que por causa dessa identidade eles têm que ter uma conduta. E eu vou destacar, olha para ali para o verso, porque eu quero destacar algumas palavras aqui. Primeiro, diz que eles são estrangeiros. Ainda é um lembrete a respeito da identidade do cristão. E a palavra aí é aquela palavrinha grega paróikos, que vem de onde a gente costuma ouvir paróquia, né? Oikos é o grego para casa, para moradia, e para é aquela preposição, lembra da aula de geometria, retas paralelas, lembra uma ao lado da outra? O para é ao lado de. A ideia da paróquia é aquela casa que está, né, ao lado de, é aquela residência, como se, o Pedro está dizendo, como se o cristão, ele não é cidadão deste mundo aqui, ele é estrangeiro e peregrino, porque na verdade este mundo é apenas uma paróquia da nossa residência definitiva e celestial. Então assim, nós estamos aqui com a firme compreensão de que não somos deste mundo, mas enquanto estamos neste mundo, é isso importantíssimo para reger a conduta dos cristãos. Pedro diz, são estrangeiros e peregrinos, abstenham-se desses desejos carnais que guerreiam contra a alma. Aí verso 12, mas enquanto vocês estão neste mundo, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Então, em outras palavras, é o seguinte, olha, o Império Romano deu o tom da civilização. A civilização vive a partir de costumes e valores morais completamente distorcidos da gestão greco-romana do mundo. Isso significa o quê? E Pedro vai falar lá no capítulo 4, significa bebedeiras, orgias, falatórios inúteis e sem propósito, sexualidade promíscua e absurdamente sem propósito também. Estes são os padrões da época. Estas são as características do mundo em que se vive. Esses cristãos estão vivendo. Aí Pedro diz, lembrem-se, vocês não são deste mundo, mas são chamados a viverem neste mundo. E como vocês vão viver aqui? Dando bom exemplo. Encarnando a pessoa de Jesus Cristo nas atitudes de vocês. Ele diz mais aqui, na continuação do verso 12, diz assim, vivam de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, eles possam observar as boas obras que vocês, o quê? Praticam. É na nossa prática, deixa eu fazer aqui, é na nossa prática que eles observam e então glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Nós não precisamos nem tanto, é claro que Paulo diz, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? E só vão ouvir se alguém pregar. Mas também, como disse o Francisco de Assis, naquele famoso dito dele, a gente prega com as nossas ações também, com o nosso testemunho. Então vivemos neste mundo, não é mais o Império Romano, mas ainda é o império da carne e do pecado. Vivemos neste mundo com o desafio, o mesmo desafio que Pedro deu aos cristãos da diáspora na sua época. O desafio de darmos bom testemunho, encarnando a pessoa de Cristo no nosso proceder. E isso, irmãos, eu costumo dizer aqui na igreja, vou repetir para quem está nos visitando no congresso. O nosso testemunho não é apenas na hora de dar a cesta básica para quem tem fome. É simplesmente na hora de dar um bom dia para o funcionário da sua empresa, para o porteiro do prédio, na hora de estender uma mão para quem precisa, por mais simples que seja a necessidade, na hora de honrar a mulher e os filhos. Isso são as ações de bom testemunho que gritarão aos olhos deste mundo corrompido e trarão glórias a Deus. Amém, queridos? Mais adiante agora, vamos seguir. Falei para vocês da identidade, falei para vocês da conduta, e por fim Pedro então fala
para os cristãos a quem ele escreve da esperança. Esperança no meio do sofrimento. Este verso 13 é muito importante. Deixa eu ler ele aqui para vocês. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão o quê, irmãos? Felizes. Pedro vai dizer em outro verso, no capítulo 3, que o próprio Jesus passou por isso. Sofreu praticando a justiça. O verso seguinte, 17 e 18, diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo, olha aqui o verso, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O que é que Pedro está construindo aqui? Repare que ele começa a falar dos sofrimentos, né? Enquanto ele fala dos sofrimentos e da aparente injustiça de que alguém que está fazendo bem sofre perseguição e por isso amarga o sofrimento do império sobre ele, Pedro logo em seguida apresenta Jesus Cristo, o justo que pagou, que se deu pelo injusto. O que é que Pedro está querendo construir aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que da mesma forma que Jesus no seu sofrimento foi paciente, foi obediente e logrou êxito e vitória, porque Deus assim o quis, era da vontade de Deus, Pedro está dizendo, a esperança de vocês está no fato de que Jesus, enfrentando tudo, ressuscitou ao terceiro dia. A esperança para o sofrimento é a esperança de que Cristo vive, de que Cristo, mesmo tendo sido levado à cruz e tendo sido executado injustamente, porque praticava o bem, ainda assim, Deus o honrou, o trazendo de volta à vida. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses para te fazer uma ressalva. Falar isso da ressurreição de Cristo, a gente lembra logo do hino, né? Porque ele vive e posso crer no amanhã. A gente corre o risco de transformar a compreensão cristã mais importante de todas, que é a ressurreição de Cristo, em algo corriqueiro e, portanto, banal. Qual é a esperança no meio do sofrimento? É porque Cristo vive. Aí você diz assim, ok, me conta a novidade, isso eu já sabia. É verdade, isso é um tanto quanto óbvio, mas para nós faz muito bem, queridos, de quando em vez sermos lembrados do que é óbvio, porque se Cristo não tivesse ressurgido dos mortos, diz Paulo, em vão seria a nossa esperança. Podemos ter esperança, mesmo no meio do sofrimento, por quê? Porque o fim, o ponto último do nosso sofrer poderia ser a morte, mas porque Cristo venceu a morte, hoje nós dizemos, nem mais a morte poderá nos separar do amor de Cristo. Eu não sei o quão pesado está o fardo que você carrega, a perseguição eventual que você enfrenta e o sofrimento que tudo isso gera. Acredito sim que pode ser que para muitos esteja difícil o suficiente a ponto de quererem jogar a toalha. Conhece a expressão, jogar a toalha? Desistir, né? Acredito que pode ser o caso de alguns aqui, em N áreas de suas vidas. Mas o que Pedro está falando a esses cristãos é muito concreto, é vida real. É dizer assim, meus filhos, vocês estão passando por um sofrer que não lhes é justo. Vocês estão seguindo um homem que pregou, que viveu e que nos deixou o mandamento de amar-nos uns aos outros. Vocês estão fazendo bem e mesmo fazendo bem estão sofrendo por politicagem, por interesse. Isso não é justo. Mas a mensagem de esperança de Pedro é: perseverem, porque o justo com J maiúsculo, que sofreu injustamente, ele morreu, mas ele ressuscitou e porque ele vive, você pode ter esperança. Aleluia! Agora, eu concluo com a tal experiência da praia que lemos no início do nosso encontro aqui. Como é que Pedro pôde, então, lá pelo ano 60, pegar a sua pena, na verdade, entregar a sua pena ao Silas
e dizer: Silas, redija aí esta carta, porque eu quero chegar ao coração dos meus irmãos amados que estão sofrendo debaixo do cetro maligno desta força opressora que é o Império Romano. Escreva aí, porque eu quero animá-los, eu quero motivá-los. E então ele escreve esta palavra de ânimo e motivação baseado na ressurreição de Cristo. Esta experiência que Pedro teve na praia, amados, com Jesus, e você sabe que ali já era o Cristo ressurreto, ali foi a primeira experiência que os discípulos tiveram, uma experiência concreta e transformadora com o Cristo ressurreto, com a ressurreição. Isso é muito importante pelas palavras que inauguram o capítulo 21 que nós lemos. Quando Pedro diz aquela famosa frase que João Alexandre eternizou na sua música. Pedro diz assim: vou pescar. Uma vez eu preguei sobre isso na igreja, só sobre essa expressãozinha de Pedro, porque eu acho tão singelo e tão profundo ao mesmo tempo, e tão sincero da parte deste homem que havia entregado, doado os seus últimos 18 meses, 24 meses de vida a um rabino meio desconhecido, um tanto quanto desacreditado, suspeito aos olhos de alguns líderes religiosos. Ele entregou sua vida, acreditou e seguiu. Mas agora, na beira dessa praia, capítulo 21, no comecinho, Pedro olha para tudo aquilo, o João Alexandre canta dizendo: vou pescar, parece que acordei de um grande sonho. Talvez fosse esse o sentimento de Pedro. Parece que tudo que eu enfrentei nos últimos 2 anos foi só um sonho, foi um desejo, um sentimento de que a coisa desse certo, de que finalmente Israel seria redimido, seria liberto. Justamente Pedro, um judeu tão zeloso, que vinha acompanhando na história de seus familiares a contagem e a recontagem, a contação, melhor dizendo, de todo o histórico de opressores na vida do povo de Israel, desde o Egito, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, agora os romanos. Eu que pensei que fosse dar certo na mão deste Galileu, e aqui estamos, o homem morreu, o Império Romano o crucificou, diga-se de passagem, como o fez a tantos outros que vieram antes de Jesus. Se você ler o livro apócrifo dos Macabeus, você vai ver que historicamente diversos outros homens se auto-intitularam Messias e foram crucificados pelo mesmo Império Romano. Pedro diz: não acredito, agora que eu estava quase achando que a coisa ia, aconteceu de novo. E então, o que é que de maneira muito humana e honesta, este homem que havia largado as redes sob a promessa de ser agora pescador de homens, o que é que ele diz? Ele diz: vou voltar para as redes, vou voltar a pescar. O projeto que eu achava que ia dar certo não deu, só me cabe agora garantir o pão sobre a mesa, ou, melhor dizendo, o peixe, né? Então ele volta para pescar. Atente para o que está por dentro do coração deste homem. Não é apenas o Pedro tocando a vida, é um Pedro dilacerado por dentro, porque não só o projeto que ele acreditava aparentemente falhara, como ele ainda saiu de cena muito mal na foto. Foi ou não foi, irmãos? O canto do galo ainda reverberava na câmara secreta do seu coração. O galo que cantou e lembrou as palavras de Jesus que ele o trairia, ainda estava cantando e cantando. Então Pedro estava desacreditado do projeto e desacreditado de si próprio. É esse Pedro que está no barquinho dele, jogando as redes e que não está pegando muita coisa. Quando Jesus vem, chama, eles vêm à beira e então acontece esta restauração que você conhece. A turma gosta de dizer que é porque Pedro negou 3 vezes, aí Jesus pergunta 3 vezes, né, se me ama e tal. Eu acho bonito essa forma equivalente, né? 3 negativas, 3 afirmativas, eu acho muito bacana, mas eu não me esqueço e gostaria de encerrar com esta pequena e pretensiosa exegese desta conversinha final, do Cristo ressurreto, com o Pedro acabado por dentro, comido pela culpa e pela decepção. Nesta conversinha,
e não me levem a mal dizer conversinha, é muito respeitosamente que eu digo, mas nesse curto diálogo, Jesus então pergunta: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Ô Pedro, tu me amas? Amo, cuida do meu rebanho. Ô Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica magoado e diz: amo, né? Então apacenta o meu rebanho. Aí uma vez eu ouvi do nosso pastor fundador aqui da igreja, reverendo Luiz Antônio Patrício de Ribeiro, um homem de profundo conhecimento, que entrava na minha sala quando eu lhe era, auxiliar, entrava na minha sala e dizia assim: Mário, o que Jesus disse para Pedro foi algo muito mais profundo do que está no texto em português. E eu nunca esqueci dessa lição e gosto de, quando em vez, lembrar dela e aplicar ao meu próprio coração, porque este homem que falou aos cristãos que sofrem, que a esperança deles está no Cristo ressurreto, ele teve esta experiência aqui com Cristo ressurreto. O Cristo vivo, recém-chegado dos mortos, diz para ele: Pedro, tu me amas com aquele amor sacrificial. A palavra grega lá para amor é ágape. Pedro, agapes me amas desta maneira que se entregaria se necessário fosse por mim? Aí o Pedro responde assim: Senhor, filéos te, amo-te, mas te amo como alguém que lhe quer bem. O termo filéu vem de onde a gente fala filantropia, aquele querer bem, ajudar o próximo. Então, na medida em que Jesus pergunta: Pedro, agapes me, Pedro diz: Senhor, tu sabes, né, Senhor, eu quase fui preso ali e saí correndo. Então, quem sou eu para estar aqui dizendo que eu agapo o Senhor? Aí Pedro, muito honestamente, diz: filéus te amo, Senhor, até onde eu consegui ir. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Segundo lugar, Pedro, agapes me, aí Pedro diz: mestre, filéus te, tu sabes qual é o meu amor, mestre. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E em terceiro e último lugar, por isso Pedro fica magoado, o texto diz, porque Jesus muda o verbo. E agora, na terceira pergunta, Jesus faz uma pergunta quase que num tom afirmativo, dizendo: Pedro, filéos me, não é verdade? Teu amor por mim é aquele filéu. Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. E o mais lindo, queridos, é que Jesus termina dizendo o mesmo que havia dito as outras últimas duas vezes: apacenta as minhas ovelhas. Quando eu ouvi isso a primeira vez, isso impactou o meu coração, porque eu me vi na postura deste homem, sendo honesto o suficiente para dizer: Senhor, eu não sei se sou capaz de deixar meu filho para te seguir. Não sei, Senhor, se sou capaz de deixar uma série de outras coisas em nome do serviço abnegado. Senhor, tu sabes que o meu amor, apesar de ser honesto, é um amor que fraqueja. Senhor, tu sabes que eu tenho dias de intenso fervor na minha relação contigo, mas tu também sabes, ó Deus, os dias em que meu coração está podre e o meu olhar destila juízo e lá por dentro eu penso aquilo que te desagrada. Eu me reconheço e espero que você seja sincero o suficiente para também se ver aqui em Pedro, quando Pedro diz: mestre, o meu amor só vai até aqui, tu sabes disso, o Senhor me conhece. E eu disse isso para o Senhor: Deus, tu sabes das minhas limitações. E na primeira vez Jesus disse: o meu propósito para ti é que tu sejas o pastor das minhas ovelhas. Na segunda vez, Pedro admitindo a fraqueza, Jesus diz: meu propósito é que tu seja o pastor das minhas ovelhas. E na terceira vez, mesmo Jesus admitindo e dizendo: Pedro, na verdade, neste momento você só vem até aqui. Jesus termina dizendo: ainda assim eu te quero, como aquele que vai conduzir a minha igreja neste primeiro momento. Ainda assim eu conto contigo, porque Pedro, não é a respeito de você fazer tudo certo e de ter o amor perfeito por mim, mas é a respeito da minha graça estar sobre sua vida, a esperança do Cristo ressurreto te animar e o poder do Espírito Santo lhe capacitar para você ser quem eu quero que você seja. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Este é Pedro, que experimentou a ressurreição de Cristo e que então pôde falar com
esperança para o povo que sofria. Amados, a partir daqui, nós vamos agora entrar num próximo momento, depois do intervalo. O momento onde o Espírito Santo vem e muda este homem. Este homem que disse ao Senhor: Mestre, meu amor só vai até aqui. Depois desta experiência com o Espírito, você sabe o que acontece com Pedro. O amor dele chega nesse ponto de entregar-se por amor e paixão à obra de Cristo. Vamos orar, vamos colocar nossos corações mais uma vez diante do Senhor e dar um break, depois voltar para continuar estudando a palavra. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos que nem Pedro, Deus, homens e mulheres, seres humanos de verdade, cheios, ó Deus, de altos e baixos, cheios, Senhor, de momentos onde nós mesmos desacreditamos, Senhor, do que podemos ou do que somos. Outros momentos, Deus, em que algo acontece, o Teu Espírito nos enche e a gente passa a confiar de maneira inabalável. Senhor, tenha misericórdia de nós, Deus, por esse vai e vem, por essa maré que sobe e desce. Mas assim como Pedro, Deus, nós nos encostamos hoje e confiamos nesta Tua graça, na força e no poder do Cristo ressurreto, que nos anima, que nos põe de pé e que nos diz que mesmo nos dias maus, mesmo quando o sofrimento nos abater, ainda assim podemos ter esperança, pela simples e poderosa verdade de que o Senhor vive. E conquanto o Senhor viva, o Teu amor permanece inabalável e incondicional por nós. Obrigado, Pai, pela história deste homem e pelo muito que o Senhor ainda fez através dele e que haverá de nos inspirar e desafiar. Continua conosco em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Os irmãos lembram que eu acabei de falar que duas experiências marcaram a vida e a transição de vida deste homem a quem estamos estudando hoje, Pedro. Quais foram as duas experiências? A primeira, a ressurreição, a experiência com o Cristo ressurreto, lá na beira da praia, ao redor da fogueirinha, com peixe. E a segunda experiência que marca esta transição na vida do homem Pedro é a experiência do Pentecostes, da festa judaica do Pentecostes. Então, é nesse contexto que nós vamos ver o primeiro sermão de Pedro sendo pregado. E neste primeiro sermão, além de uma palavra de explicação, acima de tudo, eu quero concluir, você vai ver comigo como, com a palavra de advertência que Pedro faz. Eu vou ler Atos no capítulo 2, a partir do verso 14, porque os versos que antecedem você já conhece. São os versos que falam do evento que aconteceu no dia de Pentecostes em si. A vinda do Espírito Santo, que na verdade foi o cumprimento de diversas vezes Deus prometeu, foi o cumprimento desta promessa, que diversas vezes foi feita da parte do Senhor através de seus santos profetas. Então o cumprimento desta promessa toma lugar na narrativa do capítulo 2 de Atos. Como eu acredito que você já conhece bem essa narrativa, e o nosso objetivo aqui não é falar sobre o evento de Pentecostes em si, mas falar sobre a pregação que Pedro faz a partir deste evento. Porque nesta pregação nós vamos entender bem como o Espírito estava marcando a vida de Pedro. Então, a partir do capítulo 2, verso 14, nos diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles
profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Pedro continua. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, e eu vou pular agora porque ele vai citar o Salmo de número 16, quando Davi fala sobre a incapacidade da morte reter o Messias, quando este vier. Então, continuando no verso 36 agora. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém, queridos? Esse é um texto conhecido para a gente, não é? A gente gosta de ler mais, contudo, o começo do capítulo 2, onde narra a parte, cheia de espetacularidade, ou a vinda do Espírito Santo naquele fenômeno onde o som como de um vento e línguas como de fogo. Eu gosto de dizer isso porque às vezes a pessoa diz assim, veio vento e fogo. Não, na verdade não veio nem vento nem fogo. O som era de um vento e a língua era como de fogo, certo? Mas esses são meros detalhes, isso não macula o significado do texto, porque na verdade ali era um cumprimento de uma promessa que Deus já havia trazido, e Pedro relembra isso através da profecia de Joel, e tem também diversas outras profecias. E a partir, então, desta oportunidade, deixa eu lembrá-los de quem eram os presentes nesta ocasião. Você recorda que tinham 3 festas judaicas que era de cunho obrigatório que os judeus peregrinassem para Jerusalém, para oferecerem os seus sacrifícios e suas dádivas a Deus. Quais eram elas? Você lembra? Páscoa, mais fácil, né? O que mais? As cabanas, os tabernáculos e o Pentecostes. E na festa do Pentecostes, então, o próprio início do livro de Atos, capítulo 2, vai dizer que tinham judeus de diversas partes do mundo, na época, que estavam peregrinando para Jerusalém. Então, quem aqui não me conhece, eu tive uma oportunidade de estudar 2 anos em Nova York, com a minha família. E Nova York é o tipo do lugar que você vê gente do mundo inteiro. Então, quando fala que em Jerusalém tinham judeus de diversas partes do mundo, eu figuro mais ou menos o pátio da escola dos meus meninos, quando eu ia 3 horas da tarde buscá-los. Era aqueles caras do bigodão, os Sikh da Índia, uma espécie de hindu, mas uma derivação de hindu, um negócio, eu achava até bonito, um turbante bem assim, de cores fortes. Aí tinham os muçulmanos, tinham as mães que iam de burca total, só os olhos para fora. Tinham judeus ortodoxos, mas esses eram em outro bairro, mas eu os via espalhados. Então era aquela salada de etnias. Claro que guardadas as proporções, diversas etnias, mas todas elas de confissão judaica, estavam em Jerusalém. E neste momento, então,
a promessa de Deus é cumprida, o Espírito Santo vem sobre toda a carne, como predisse Joel, e Pedro então percebe naquele momento a oportunidade de falar não apenas àquelas pessoas que estavam ao redor do cenáculo da sala de reuniões, mas percebe a oportunidade de falar ao mundo inteiro. Porque, na sua grande maioria, os que estavam lá visitando como peregrinos em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, haveriam de voltar para suas casas. E Pedro então diz, é agora. Eles acabaram de ouvir a respeito das maravilhas de Deus de maneira espetacular, traduzidas em seus próprios idiomas. Esse foi o feito espetacular do Pentecostes. As línguas eram estrangeiras, ainda não era o fenômeno de línguas estranhas, eram línguas estrangeiras, e eles então decifraram as maravilhas de Deus em seus próprios idiomas. Pedro diz, Deus está querendo se espalhar pelas nações. E então ele pega esta oportunidade, e aqui no capítulo 2, a partir do verso 14 que começamos a ler, Pedro então explica o que está acontecendo, e ele pega logo o gancho cultural e diz, vocês estão achando que eles estão alcoolizados uma hora dessa da manhã? Não é disso que se trata, deixa eu explicar para vocês. No momento que Pedro fala isso, todos devem ter silenciado aquele burburinho, e devem ter prestado e dado a máxima atenção, dizendo, a gente tem que saber o que é isso. Aí Pedro explica, e como eu tenho dito para vocês, que o evento do Pentecostes, junto com a experiência de Pedro com o Cristo ressurreto na praia, foram os 2 episódios marcantes na vida deste homem, você precisa atentar bem para a explicação que Pedro dá, porque é claro, isto é a forma como ele entende, inspirado pelo Espírito Santo, não é verdade? Pedro explica aquilo que ele está compreendendo. Então, primeiro ele começa falando do significado do Espírito Santo, no capítulo 2, dos versos 14 ao 21. Primeiro ele diz assim, a nova aliança já começou. Aquilo que havia sido prometido lá em Joel está acontecendo aqui hoje. Para quem que Pedro está falando? É para gentios? É para pessoas que não conheciam os profetas? Sim ou não? Não, ele está falando para judeus. As promessas dadas pelos profetas eram conhecidas e eram esperadas pelos judeus. Então ele cita Joel, quando ele fala, sem nem dizer que era de Joel, ele diz, como disse o profeta de Joel, sem nem dizer capítulo nem nada, o povo já sabia. Nós aguardávamos que isso acontecesse e está acontecendo. Algo está sendo inaugurado no nosso meio. Mas só para você ver como estas promessas do derramamento do Espírito eram uma realidade na mente e no coração e na expectativa dos judeus, eu selecionei aqui alguns outros textos do Antigo Testamento que falam desta grande expectativa e deste pré-anúncio dos profetas a respeito desta nova era onde o Espírito seria derramado. Primeiro é quando fala ali no livro do profeta Isaías, capítulo 32, diz assim, a floresta será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidade e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Ali eu acho que exigir um pouco demais, né, para vocês lerem. Dá para ler? Dá? Não, né? Alguns sim, outros não. Né? Eu só estou conseguindo porque eu estou de óculos e estou com ele aqui na minha frente. Mas acredite, profeta Isaías capítulo 32 já estava dizendo, Deus vai derramar do seu Espírito. O próximo profeta que fala sobre isso, ainda no livro do Isaías, é o capítulo 44, quando diz assim, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Você reparou como Isaías agora compara esse derramamento do Espírito ao derramamento de água em terra sedenta? Quer dizer, o Espírito era envolto em uma expectativa, assim como um coração árido e sedento tem a expectativa de águas. Capítulo 44 de Isaías, vou derramar do meu Espírito, assim como a terra anseia pelas águas.
E o profeta Ezequiel, capítulo 37, também disse assim: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Isso para mostrar para vocês, queridos, que a expectativa pelo Espírito Santo, por esta presença que inauguraria uma nova era, já era do conhecimento de todos, já pulsava e ardia no coração daqueles judeus. Pedro então pega esta oportunidade e diz: chegou, é agora. Esse é o primeiro ponto, é a primeira tônica do discurso de Pedro no evento do Pentecostes. Segunda tônica, Pedro está dizendo que Jesus vai cumprir o seu propósito, quer dizer, que Jesus está cumprindo o propósito de Deus. Vamos lembrar um pouco da história. Qual era o propósito de Deus na pessoa de Jesus? O que é que Jesus vinha prometendo para o povo desde o Antigo Testamento, através dos salmos, através dos profetas? Deus prometia o Messias. E este Messias viria para fazer o quê? Para salvar, para restaurar, para inaugurar um tempo novo. Então Pedro pega o gancho do evento do Espírito e diz: assim como a terra anseia por águas, o povo da aliança ansiava por esse derramamento. Joel disse isso, Isaías disse isso, Ezequiel disse isso, e agora veio, o Espírito foi derramado. Segundo lugar, Pedro agora muda o holofote e brilha a luz em Jesus, sendo ele o cumprimento dos propósitos de Deus. Ele diz que Jesus é o Senhor e é Messias. Aí ele vai citar, ao longo do capítulo 2 do livro de Atos, ele vai citar 2 salmos messiânicos, que eu até pulei. Lembra? Eu estava lendo e pulei. Primeiro o Salmo 16 e depois o Salmo 110. Veja que Pedro está falando do Messias na linguagem em que os judeus entendiam. Qual era a linguagem? A linguagem dos salmos, os salmos que apontavam para o Messias esperado. Pedro traz isso e coloca sobre a mesa. Então olha que lindo a forma como ele constrói. Ele pega o evento do Espírito e explica, cumprimento da promessa. Joga o holofote agora para Jesus e diz: a expectativa que vocês tinham em Deus está se cumprindo. Os salmistas cantaram sobre ele. Está aqui o homem. Ele vai explicando. Depois ele diz que este Jesus era de Nazaré e que também foi confirmado através de muitos sinais e milagres. E aqui é só uma palavrinha interessante que eu gostaria de destacar, a palavra semeion, traduzida aí por sinais, porque são sinais que têm em si um propósito de mostrar algo. Você lembra que ontem o pastor Luiz Saião falou no Evangelho de João sobre os 7 sinais miraculosos de Jesus. Ali é uma construção literária de João muito bem colocada, mostrando por 7 vezes sinais que tinham por objetivo evidenciar a divindade de Cristo. Por isso, não é à toa que também, por 7 vezes, João registra que Jesus se auto-intitula o Eu Sou. Então perceba que estes sinais relatados através de Jesus têm, nesta compreensãozinha da palavra grega, tem o objetivo de dizer, este Jesus que fez esse sinal, ele fez o sinal para mostrar para você que ele é o cumprimento da promessa de Deus, o Messias. Então Pedro fala, é o Espírito que veio, é o Messias que está apresentado. E aí agora ele vai além e fala que este Messias, além de ter vindo, ele foi entregue nas mãos dos romanos, mas ressuscitou ao 3º dia. Está lá no verso 29 ao 32. Diz que a partir de Davi, lá no Salmo 16, que é o tal Salmo messiânico, ele mostra a partir de Davi que o Messias era o novo Davi. Linguagem para judeu entender. Somente no Salmo 16, esse salmo messiânico, se você depois ler com cuidado lá, você vai ver que fala sobre a incapacidade da morte reter o Messias. Ele não seria dominado pela morte. Então, o que Pedro está fazendo é mostrando para aqueles judeus que lembravam desta escritura o seguinte,
Jesus ressuscitou, porque estava dito sobre ele que a morte não o reteria. Agora, interessante, porque como na cabeça dos judeus estava também muito o verbo dos profetas, os anúncios que os profetas faziam, Pedro começa citando a profecia de Joel que se cumpre, né? Falei sobre isso. Mas é importante que Pedro vai explicar o Pentecostes não a partir do evento do Espírito. Muito interessante isso. Ele poderia ter mastigado e criado bastante argumento em cima da palavra de Joel, que fala que agora o Espírito foi derramado, porque o evento em si evidenciou o derramamento do Espírito. Mas Pedro vai explicar o Pentecostes não a partir de Joel ou da evidência do Espírito. Pedro vai explicar o Pentecostes a partir de Jesus. Olha o que é que ele faz aqui no verso 22 ao verso 24. Ele fala da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Ele fala assim, da vida. Ele já diz no verso 22. Eu vou ler para você entender como a intenção de Pedro não é focar tanto no Espírito, mas sim em Jesus. Verso 22 ele diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês mesmos sabem. Então, ao longo da vida, Jesus evidenciou o quê? Sinais, milagres. A vida de Jesus foi uma vida prodigiosa. A vida de Jesus foi uma vida de frutos, foi uma vida de impacto, foi uma vida que fez diferença, que foi relevante. Então Pedro brilha o foco em Jesus e diz, a vida dele importa para nós considerarmos. Depois ele fala a morte, verso 23, ele diz assim, deixa eu ler aqui para você. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. O evento histórico. Pedro está lembrando, este homem que veio e que teve uma vida prodigiosa e frutífera, foi morto por vocês. Mas claro, assim como o Salmo messiânico de número 16 disse que a morte não o reteria, ele tem que entrar então na ressurreição. E verso 24 diz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Irmãos, neste momento aqui agora, vamos relembrar aqui. Pedro começa explicando a respeito do Espírito, depois ele fala a respeito do Messias que veio e usa para isso salmos messiânicos, linguagem de judeus. Depois ele vai pegar esse Messias que veio e mostrar como a vida dele foi frutífera, foi encerrada na cruz romana, mas não pôde ser retida lá. E então voltou à vida na ressurreição. O foco de Pedro agora, a luz está brilhando totalmente em cima de Cristo. E agora, então, num tom conclusivo, Pedro segue no seu sermão, no livro de Atos, chamando o povo ao arrependimento e à promessa da bênção. É no momento em que o povo ouve tudo isso, Espírito, Messias, vida, morte e ressurreição, e então o povo responde a esta pregação. Toda pregação precisa ter uma resposta. Você ouve um sermão na sua igreja, você ouve uma palavra na internet, você lê um texto, você tem duas opções, ou você guarda ele dentro da cabeça, dentro da barriga, e cresce em conhecimento e vai virar uma enciclopédia ambulante, ou então você guarda ele na cabeça, guarda na barriga, se enche de conhecimento, mas faz a ponte para o coração. E quando você ouve esta mensagem que chega através desta ponte ao seu coração, então você precisa responder a ela. E o povo aqui está querendo fazer isso. Repare na pergunta, o que faremos? Verso 37. Essa é uma pergunta tipicamente judaica. Eu vou já lhe dizer por quê. Mas enquanto o povo pergunta o que faremos, Pedro já responde, arrependam-se e sejam o quê? Batizados. É como se Pedro estivesse dizendo assim, reconheçam que vocês estão num caminho que mais os distanciam de Deus
do que os aproximam. Arrependam-se de seus pecados e, através do batismo, façam parte da comunidade de cristãos. Arrependam-se e sejam batizados. Aí, queridos, eu quero ler exatamente o verso 38 para mostrar para vocês o que eu chamo de o pulo do gato desse sermão de Pedro e o porquê que isso é uma palavra de advertência para nós. No verso 28 começa assim, ó: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem estava ouvindo isso, acabara de perguntar: Pedro, o que faremos? E Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados, recebam o Espírito de Deus, vivam uma vida nova. Vamos tentar ouvir o que Pedro disse como um judeu da época. Um bom judeu da época, ele, quando precisava dar uma resposta a uma palavra ou a um comando de Deus, ele precisava agir, ele precisava fazer algo. Você vai lembrar de um personagem do Evangelho de Marcos, capítulo 10, que era o jovem rico. Ele chega para Jesus, um judeu, um rapaz judeu, chega para Jesus perguntando sobre a salvação. E como é que o jovem interpela Jesus? O que ele pergunta? Ele diz: mestre, o que eu preciso fazer? Na cabeça do judeu, você faz algo. Você leva o seu sacrifício ao templo. Você vai fazer as suas orações ao longo do dia. Você vai entregar o seu jejum. Você segue dando esmola. Entende? Para o judeu faz muito sentido a questão das obras. Este rapaz, por exemplo, sendo ele um judeu, ouvindo que o rabino de Nazaré pregava o reino de Deus, ele diz: mestre, o que é que eu tenho então que fazer para herdar este reino? Então, todos que estavam ouvindo a palavra de Pedro eram judeus e tinham esta pressuposição na mente. E Pedro então explica dizendo: ó, a turma não está nada bêbada. O que acontece aqui é o Espírito que vem, foi prometido lá, Joel, Isaías, Ezequiel. O pessoal está cansado de saber que Deus ia derramar. Derramou. Primeira coisa. A nova era de Deus, o novo momento na história foi inaugurado. Segundo, o Messias prometido, que você ouve não só nos profetas, mas acima de tudo nos salmos messiânicos, chegou. Depois, viveu, foi morto, ressuscitou, diga-se de passagem, como já havia sido predito que seria. E com tudo isso na mão, o povo pega e diz: e então? Qual é a pergunta do povo? Verso 38. O que faremos? Na cabeça daquele povo tinha que fazer. A resposta a ser dada compreendia uma ação, fosse ela qual fosse. E aí Pedro vem e simplesmente diz: arrependam-se. Deixe que o Espírito de Deus venha encher vocês com a fé necessária para que suas vidas sejam transformadas de glória em glória em Cristo Jesus. E aqui, queridos, me permitam, eu já estou quase encerrando, me permita fazer essa ponte com um tema que é talvez um dos motivadores desse congresso, né, Ricardo? A Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que está aniversariando 500 anos, agora em 2017, ela é que dá origem ao nome do nosso congresso, Retorno à Palavra. Foi esse movimento de redescoberta da Palavra de Deus. E como o cristão tem que voltar à Palavra. E um dos postulados desta reforma, que Martinho Lutero eternizou, é, no latim, somente a graça. Para esta geração, leia-se, eu e você, que gostamos de conquistar o favor de Deus a partir de fazer coisas e termos o merecimento, Pedro já advertiu os judeus da sua época, Lutero falou aos cristãos de sua época, e o mesmo Espírito fala conosco nesta época. Não é nada que se faz, é a graça.
Arrependa-se, em outras palavras, a gente só se arrepende porque a graça de Deus é real sobre nós. Se a graça de Deus não fosse real, não haveria chance de arrependimento, haveria juízo, não é verdade, queridos? Quando Pedro diz arrependam-se, ele está mostrando que a graça de Deus está agora entre vocês. E então, irmãos, esta palavra de advertência que eu gostaria de evidenciar da pessoa de Pedro, que em 2 momentos marcantes de sua vida, lá na praia diante do Cristo ressurreto, onde ele foi restaurado e acreditado para ser o pastor das ovelhas de Cristo. E neste segundo momento agora, no evento do Pentecostes, em Jerusalém, numa festa tradicional, com o mundo inteiro ao seu redor e de ouvidos atentos, neste momento, Pedro olha para aqueles judeus, acostumados a fazerem, a exercitarem e executarem obras para adquirirem o favor de Deus. Ao longo de anos, irmãos, a lei mosaica havia sido distorcida num conjunto de coisas dentro do Talmud a serem feitas, e conquanto fossem feitas com esmero, acreditava-se estar adquirindo e conquistando o favor e o bem-querer de Deus. E para essa turma que pergunta para Pedro, o que faremos nesse modus operandi de obras? Pedro então responde, nada. Arrependam-se, entendam que a graça de Deus está sobre vocês e permita que este Espírito semeie fé em suas vidas. E a partir daí, as obras virão. Talvez a palavra de advertência de Pedro fosse algo que eu ouvi do pastor presbiteriano lá de Nova York, Timothy Keller, conhecido, acredito, de todos nós, quando ele disse, salvação não é a respeito do que fazemos para Jesus, mas a respeito do que Ele já fez por nós. Amém, irmãos? O que faremos? Nada. O que você vai fazer, vai vir depois. A priori, apenas se arrependa. Acolha no seu coração a graça de Deus. Viva pela fé, encha-se, alimente-se do Espírito. O que vier depois é lucro para você e para o reino, mas fazer mesmo, só basta abrir o coração. Que esta advertência que Pedro fez, que Martinho Lutero reverberou, e que o Espírito faz hoje a nós, continue ecoando em nossos ouvidos e em nossos corações, e nos ajude a dizer, Senhor, que a Tua graça me seja verdadeiramente suficiente, e que a minha caminhada seja uma caminhada pela fé, e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.